Olá! Mais um programa, voltamos. Como é que vocês estão? Tudo certo, galera? Tudo bem? Oi! Vocês estão assistindo esse programa agora, de noite ou mais tarde, né? A gente quer saber. Já deixa aí pra gente nos comentários. A gente tá aqui, né, cheio de novidades, cheio de coisa boa, com mais conteúdo legal pra falar. Hoje a gente vai falar de... Já dá pra antecipar? Sim, De educação. Educação com princípios. Finzinho de ano, o pessoal já de olho nas escolas pro ano que vem. E aí a gente sempre traz aqui também, né, valores, essa unidade. A gente fala muito de família. E aí a gente encontrou aí um jeitinho, né, na educação, Isso, que é muito legal. Educação Como é por importante, princípios. A gente né? vai entender um pouquinho mais o que é essa educação por princípios, mas daqui a pouquinho. Porque, Grazi, antes, né, teve bastante evento aí nos últimos dias, mas no verdade. último sábado teve um bem legal, né? Vocês viram, gente? Eu até publiquei lá, comentei com vocês lá no Instagram do Papo de Mãe. E foi, gente, tão legal. Eu participei do Quimera Conecta, que a Quimera já é nossa parceira aqui, né, do nosso programa. E a gente tá, sempre brilhantes aqui no programa com as peças da Quimera. E teve esse evento especial para as revendedoras. E foi um evento assim, ó, Débora. Foi lindo, foi lindo. A Kelita e a Ivani, a gente vai trazer elas aqui para conversar sobre isso, para conversar sobre a parceria Sabe como é que é, né? delas. Empreendedora, tá É difícil a agenda, né? agenda. Mas elas já estão prometidas para vir aqui. A gente vai conversar com elas e elas se prepararam, fizeram um evento maravilhoso. Elas trouxeram muitas novidades para quem vai ser revendedora e quem já é revendedora Quimera para o ano que vem. Então, vai ter mais um evento desse o ano que vem. Então, assim, gente, a gente sempre bate nessa tecla aqui dessa renda extra que a Quimera proporciona para as mamães, para as famílias, né? De revender as semijoias. E a Quimera, a Kelly e a Ivani, elas trouxeram uma premiação para quem for revendedora, quem trouxer as melhores pontuações. Então, assim, foi demais. Vai ter muita novidade legal para 2025. E a gente já está fazendo essa divulgação para vocês. A gente já falou que é legal você ser revendedor, mas agora ainda mais, gente. Vai ser muito legal mesmo. Trazer essa... além da renda extra, trazer essa possibilidade, né? De trazer mães mais brilhantes, essa autoestima melhor, né, para a mamãe que está ali ou com o bebê, ou com, né, já com a criança. Isso é muito legal. A gente sempre fala sobre isso também aqui. Para quem não conhece a Quimera, tem loja física, né, aqui no centro de Criciúma. Então, né, dá pra gente ir lá aproveitar. Eu tô com as minhas duas picorruchas aqui, a Aurora e a Ana, no pescoço, né, que é Quimera também. Eles montam lá na hora, então eu escolhi já as menininhas também, bem legal. Mas também essa possibilidade, né? Não só de a gente ser mais brilhante, mas de tornar mulheres mais brilhantes e de ter aí uma renda extra, né? A gente fala muito de empreendedorismo por aqui. Já conhecem, aqui tá passando o QR Code também, né? Aqui na tela, aqui do ladinho. E para também você com o WhatsApp das meninas, com o Instagram, então vocês conseguem ter esse acesso, conversar com ela diretamente. E aí, tem uma outra novidade super legal, né? A Grazi falou que tem, né, oportunidade para a mulherada aí que vai empreender. E aí, agora eu quero te trazer uma outra oportunidade muito legal. A gente falou aqui de educação, né? Preparando já para o ano que vem. A gente quer saber como é que tá aí a educação, o preparo de vocês para o inglês, gente. FISC, nosso parceiraço aqui, né, do Papo de Mãe. Mas a gente quer deixar, a gente e a FISC vem trazer um desafio para vocês. A gente quer ver como é que tá os picorruchos, né, nessa preparação para o futuro aí. Sabe qual é o desafio? A gente quer que você pergunte pro seu filho. Vale filho, vale sobrinho, vale, né? Os pequenininhos. Os pequenininhos, ó. Vamos lá. O que ele quer ser quando crescer? Mas o desafio é ele dizer isso pra gente em inglês. Gente, já pensou? Vale pesquisar no Google, vale perguntar pro, né? Vale tudo. E aí, grava um vídeo pra gente, com ele dizendo, tá? Não é você, não. Vale só assoprar ali. Com ele dizendo pra gente em inglês o que ele quer ser quando crescer e manda pra gente no Instagram, @podepapodemãe. E pelo Instagram, a gente vai dar uma olhada nesses vídeos e os mais criativos vão aparecer aqui na telinha, lá no @papo de mãe. E aí, o que ganhar vai ganhar o quê? Tem combo! Um combo delícia lá da FISC, o combo do Mac. Combo do Mac. Combo do Mac, gente, pra família toda, adora, bem né? Então já avisa ele, olha, tá a fim de ganhar um combo? O que tu quer ser quando crescer? Depois dá um Google lá, ou não, né? Ou de repente ele já tem na ponta da língua, né? No inglês, né? E manda pra gente. Teve recente o sorteio do cinema, né? Vocês adoraram, foi muito legal a interação com vocês. A FISC, ela tá fazendo
valer aqui o papo de mãe, a mulherada aqui, né? O público tá fazendo legal, vocês estão muito bacanas. Então, olha só. Continua Combo interagindo do lá com a Mac gente. pra criançada. Muito legal. É isso aí. Os nossos filhos não valem, né? Não a gente não vale. botou no regulamento, Não mas não vale, vale, não vale, é. não vale. E vamos continuar falando de educação, então, Vamos aqui? falar, então. A gente vai falar de educação por princípios. A gente está aqui no estúdio com a gente, com a Ariane Federich, que é diretora da Escola Luterana Edificar, que traz, né, a educação por princípios como o seu norte na escola, né, Ariane? É Bem-vinda. isso aí, é isso aí. A educação por princípio, eu sei que nós vamos falar bastante sobre isso, aprofundar o assunto, mas é algo maravilhoso para nós nós mães que damos prioridade para essa educação, é fantástico. O público vai gostar bastante. Antes de a gente entrar, né, em educação, a Ariane é mãe também de Mãe dois, de né? três. De três? De Dois três. adolescentes. Dois grandões e uma... Dois não é tão pequena mais a terceira. É um tisquinho, É né? um tisquinho. 6 aninhos. 6 aninhos. Então, 3 em fases bem diferentes, né? E, claro, né? Não só falando da escola em si, mas falando da tua educação com eles, né? Como é que foi lidar com a educação, tanto na escola, né? Quanto em casa, os princípios, né? Quando a gente fala de educação por princípios, são princípios cristãos, né? Os princípios sempre estiveram presentes. Como é que foi essa tua história com a educação deles? Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, quando nasceu minha primeira filha, a Amanda, eu quis dedicar o meu tempo para ela, né? Então, nós já tínhamos isso planejado, eu, meu esposo, meu marido. Então, eu parei de trabalhar, eu trabalhava, viajava, estava super bem posicionada no mercado, mas isso, para mim, eu não abri a mão estar com os meus filhos. Então, veio a Amanda, depois o Vinícius, né? 1 ano e meio de diferença, hoje eles são adolescentes. E eu sempre priorizei essa educação cristã, né? A palavra de Deus, e eu, né, enquanto mãe, sempre priorizei isso. Então, os princípios cristãos sempre estiveram presentes na nossa casa. E depois de um tempo, a Gabizinha veio, né? Depois de 10 anos, 9 anos, veio a Gabi para alegrar a nossa vida. E hoje estamos aí, 2 adolescentes, que é um desafio. Prepare-se. A gente pensa que demora quando Prepare-se. piscou, tá lá. Muito né? rápido. Sabe que esse final de semana eu fui num casamento, daí eu até comentei com a minha filha mais velha, Amanda, ela tem 17. Eu falei assim, nossa, eles já jovens, assim, sabe? Daí eu falei, gente, passou tão rápido. Tão rápido. Então, a gente tem realmente que curtir cada segundo com eles. Vale a pena, por mais que às vezes pareça tão difícil, né? Momentos difíceis, quando nasce o bebê, e ai, chora, e ai, cólica. Cada momento é especial, assim. Então, a gente tem que curtir mesmo, porque passa rápido. Eu já estou nessa outra fase, que tem os seus grandes desafios, mas é maravilhoso também. É maravilhoso. Que legal. E essa educação dentro de casa, assim, eles iam para a escola? Como é que funcionava, assim? Então, hoje eu sou diretora de escola e eu sempre fui uma mãe muito chata em relação à escola. Nenhuma escola era suficiente, era boa, eu sempre fui muito chata. E em 2018 eu estava grávida da Gabriela. Deus falou comigo que eu tinha que me preparar. Eu nunca não fui da área da educação, eu trabalhava em marketing, montava feiras, era do ramo mais corporativo, assim. Em 2018, Deus falou comigo e eu voltei a estudar. E aí eu fui para o ramo para a área da educação. Então, fiz psicopedagogia e já engatei uma pós em neuropsicopedagogia, e aí eu já conhecia a educação por princípios e fui estudando, fazendo os cursos. Então, fiz os cursos e peguei pandemia, aquele período que o pessoal ficou dentro de casa, e ali eu aproveitei mesmo para estudar e obedecer uma direção que eu tive, e fui estudando, até que em 2021 eu conheci a educação domiciliar e fiz educação domiciliar com os meus filhos por 3 anos e meio. Até porque tu já estava também nesse preparo, né? Sim, estava estudando bastante. Já estava, não sabia para quê, mas Uhum. estava no preparo. Então, fizemos homeschooling por 3 anos e meio. Com os 2 adolescentes foi mais desafiador, né? Com a pequenininha foi tranquilo, porque ela já começou
nesse meio. Sim. E nós fizemos até que esse ano, então, eu entrei na Escola Luterana Edificar, né? Fui chamada para estar lá com eles. E aí os meus filhos voltaram para a escola. E eu sempre dizia que os meus filhos voltariam para a escola se fosse uma escola de abordagem por princípio. Para os adolescentes, nós não temos aqui. Mas para a Gabriela, que é a pequenininha, sim, então ela já entrou no lugar certo. Da maneira como eu sempre desejei, né? Então vamos lá, o que, que é uma escola por princípios? O que, que tem de diferencial nessa condução, né? Enfim, dos conteúdos, da grade curricular. Hoje a gente até escuta, é muito comum as escolas falarem, né? Ah, nós trabalhamos com princípios. Toda escola tem seus princípios. Toda escola tem, né? A, B, todas elas têm e defendem seus princípios. O que nós temos de diferente é que nós não temos princípios, nós temos uma abordagem educacional, que é a abordagem educacional por princípio. A abordagem é o método que nós usamos para ensinar. Então, a escola A vai ter uma abordagem, a B montessoriano, tem várias abordagens hoje, né? E nós trabalhamos com essa, que é a abordagem educacional por princípio. É uma abordagem que não é novidade, não é onda de doutrina, que a gente fala que tem aquelas ondas, né, que vêm e vão. Não, ela já existe há mais de 35 anos, começou nos Estados Unidos e há 30 anos, há mais de 30 anos que ela veio para o Brasil. Então, o que ela tem de diferente? Deus é o centro de todo conhecimento. Então, todas as disciplinas estão ligadas nesse centro que é Cristo. Então, essa é a grande diferença dela. Então, é o meio pelo qual nós ensinamos e somos fundamentados na Bíblia. Então, nós somos uma escola confessional, nós confessamos Cristo como sendo o centro. E eu trouxe até uma árvore aqui, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas tudo que nós fazemos é fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia. Então, todo o planejamento do professor vai ser fundamentado na Bíblia. Nós não somos igreja, então as crianças não vão lá para aprender as historinhas bíblicas, elas vão lá para aprender todos os conteúdos de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a Base Nacional Curricular, né, os documentos governamentais. Então, nós aplicamos todo o conteúdo, todas as disciplinas, porém, fundamentadas na palavra. E isso é maravilhoso. É um diferencial. Mas é diferente de uma escola, porque a gente tem muitas escolas cristãs, ou, né, que seguem alguma, vamos dizer, até religião, né, em específico, mas que às vezes, não que ela esteja envolvida nas disciplinas, são coisas diferentes, né? São diferentes. Em Criciúma, a maioria das escolas tradicionais de Criciúma dizem-se cristãs e são cristãs, né? Porém, cada uma tem um método, né? Apesar de confessionais, são cristãs, mas é que a grande diferença está na maneira como eu ensino. Então, não basta ter um versículo bíblico para eu dizer que eu sou cristã, né? Eu preciso momento de oração. Um momento de oração, assim, né? exatamente. Eu preciso educar com base na Bíblia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Dentro da matemática, nós estudamos lá formas geométricas e tem a parte que nós estudamos os sólidos geométricos. Então, o sólido geométrico, eu trabalho dentro da matemática e aí nós vamos fazer uma pesquisa. Primeiro no dicionário, né? Que o nosso método, ele parte, nós trabalhamos 4 áreas dentro de um aprendizado. Então, no caso, sólidos geométricos, né? Para exemplificar, que é o pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Então, pesquisar, primeiro começa com o meu professor. O meu professor, ele vai preparar a aula dele, para ele transbordar. Então, quando ele chegar dentro da sala de aula, ele já dominou o conhecimento, porque ele não vai simplesmente pegar o livro, a apostila e ler. Não, ele vai se preparar antes. Então, ele faz uma pesquisa no dicionário e aí já começa a grande diferença. A abordagem educacional por princípio, ela trabalha com busca a volta às origens.
Então, até uma simples pesquisa no dicionário, nós tomamos cuidado, inclusive, com o dicionário que nós usamos, porque existem vários dicionários online, mas se você pesquisar, por exemplo, casamento, até um teste para o público. Pesquisa a palavra casamento em vários dicionários, você vai ver várias definições. Né? Várias definições. É a união entre duas pessoas, é a união entre homem e mulher, sabe? Então, tem várias definições. Então, nós utilizamos um dicionário, que é um dicionário americano, que é o Webster, 1828. E esse homem foi fantástico, porque ele foi um lexicógrafo americano, ele estudou 70 mil verbetes a partir da palavra original no hebraico. Nossa. Olha que maravilhoso isso. E ele é reconhecido hoje na nação americana como o pai da educação americana. Então, ele foi um cristão com muita influência até nos dias de hoje. Então, nós vamos lá, no pesquisar, a gente vai pesquisar os professores nesse dicionário, vai pesquisar na Bíblia, onde que tem sólido geométrico na Bíblia. E como que faz essa pesquisa, né? Tem que conhecer. Ela falou, eu fiquei pensando agora onde tem que ler. sólido A geométrico. Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um sólido geométrico. Com 3 dimensões. É verdade. Tem ali certinho quais são as dimensões, as medidas. Então, olha a riqueza de você trazer para a criança, para o aluno, né? Essa riqueza de o que foi a Arca da Aliança, o que ela representou, como que ela foi feita. E é um jeito até de ele conhecer a Bíblia de uma forma não lúdica, mas assim, ele é natural, né? Natural. Com propósito. Eu acho que é até o contrário de lúdica, eu acho que é bem racional, né? Então, porque tem um propósito. E Deus mandou construir a arca, então veio do próprio Deus, né? Então, e depois então fez a pesquisa no dicionário, a pesquisa bíblica, a pesquisa acadêmica. Então, aí a gente faz a definição, o que quantos lados tem, e daí você vai trabalhando ali, fazendo a pesquisa acadêmica. Muito bem, depois disso é o raciocinar, que são as perguntas, né? Mas o que é, então? Eu consigo definir área, volume, né? Então, eu vou raciocinar com a criança. Relacionar com a vida. Para que eu preciso aprender isso? Porque tem tanta coisa que a gente aprendeu na escola que até hoje a gente não sabe as perguntas. Então, a gente precisa aprender isso porque a sala onde nós estamos é um sólido geométrico. Porque a gaveta lá do meu armário é um sólido geométrico. Então, olha que rico a criança, quando no dia a dia dela, ela começa a viver e a aplicar o que ela aprende na escola. Então, deixa de ser teórico e passa a ser real. Chega em casa, vai relacionar com as coisas de casa. Ela relaciona com a caixa de sapato, com tudo, né? E o registrar, que daí são as atividades, aí todo o trabalhar, né? E, então, são os 4 passos que nós trabalhamos na abordagem para o princípio. E aí, tudo, desde ciências, matemática, português, né? Então, verbo de português, né? Porque nós entendemos e na nossa escola nós trabalhamos a linguagem para domínio. A criança precisa, nós adultos precisamos dominar a linguagem. Vocês são da área de comunicação. Então, vocês sabem a importância de ler corretamente. Como que eu leio corretamente? Leio com a pontuação, conhecendo a ortografia, sabendo pontuação, né? Então, ler corretamente, escrever corretamente, falar corretamente, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, nós partimos do princípio que os nossos alunos, eles devem dominar a linguagem. Então, quando eu vou dar uma aula de verbo, por exemplo, o verbo. Ok, o verbo é o centro de uma oração. Começa por ali, né? Quando a gente vai fazer uma análise sintática, por onde que nós começamos? O verbo. Então, no princípio era o verbo. A palavra já diz isso no primeiro versículo da Bíblia. Então, olha a riqueza disso, porque o próprio Cristo era o verbo. Então, e ele era o verbo é o centro da gramática ali, e Cristo é o centro de tudo. Então, a gente começa a fazer essas conexões e a gente começa a descobrir que educação, aprender, vai muito além do que as apostilas que nós usamos. Então, é muito rico. Esses dias, agora foi época de Enem, né? Esses últimos domingos, e eles relembraram um aluno de uma escola que não é daqui, enfim, de São Paulo, enfim, que ele escreveu as redações do Enem dele e de toda
o treinamento dele, né, da escola e tal, foi tudo com base na Bíblia. Então, a professora dava o tema para os alunos escreverem e ele escrevia dentro da Bíblia. Que Então, ele legal. pegava, por exemplo, de imigração, ele trazia o que na Bíblia falava sobre isso, ele sempre começava trazendo da Bíblia. Um adolescente. Um Olha o adolescente. conhecimento que não tem que E ter, né? ele entrou numa universidade federal, que é esse Enem que ele fez, já não é o de agora, né? Então ele já tem. Ele tirou 980 no Enem. Nossa. Então isso foi riquíssimo. A professora que auxiliou ele ficou super orgulhosa, assim, né? Que legal. E ela disse como isso foi. E ele foi persistente, assim. Ele treinou isso, assim. Era algo que já estava no conhecimento dele, a palavra de Deus. E ele trouxe todos os temas relacionados aos fatos da Bíblia. Foi muito legal. Maravilhoso. Foi É muito legal. maravilhoso. É esse tipo de pessoa que nós temos, que nós queremos formar, porque nós temos uma responsabilidade. Nós não somos uma escola simplesmente para matricular alunos. Aluno para nós não é número. Não é número. Né? Tanto é que a gente trabalha com um dos princípios, que é o princípio da individualidade, que a gente olha a criança e a gente vê nela o que ela tem de... qual a habilidade que ela tem, ou as habilidades, e quais as deficiências que ela tem e que precisa melhorar. Né? Tanto comportamental, espiritual, física, cognitiva, ou, enfim... Porque nós somos uma extensão da família. Então, nós sabemos que os pais mandam os filhos para lá, não apenas para aprender português e matemática, porque não existe em qualquer escola vai haver uma educação além do português e da matemática, mesmo que os pais queiram apenas isso. Vai haver, né? Que nós falamos que não é uma educação neutra. Então, nós estamos com as crianças lá e nós queremos realmente auxiliar, ser a extensão da casa, auxiliar os pais na educação dos filhos. Né? E essa é a nossa missão. Então, nós entendemos que é uma responsabilidade gigante que a gente tem. E eu, quando vou numa sala de aula que eu preciso falar com uma turma, eu sempre falo, nós amamos vocês e nós estamos aqui porque nós queremos preparar vocês para que vocês sejam melhores do que nós. Porque é essa próxima geração que vai fazer a diferença. Mariana, e até a tua opinião sobre isso, né? Porque a gente ouve muito, né, culturalmente, muito se fala, né? Ah, mas quem educa são os pais, a escola não tem essa responsabilidade. Ok, não tem essa responsabilidade, mas dependendo da escola, ela consegue mudar muito daquilo que foi educado em casa, né? Muda. Biblicamente, os pais têm o direito da educação dos filhos, biblicamente falando. A autoridade Deus deu aos pais. Né? Isso é o princípio de soberania. É o primeiro princípio que nós temos na árvore aqui. Ó. Nós temos os 7 princípios que são as raízes. E o primeiro princípio é a soberania. Há um Deus soberano e esse Deus soberano, ele delegou a autoridade a nós pais. E essa autoridade nós precisamos ser responsáveis e agir com justiça e equidade, né, com os nossos filhos. Só que hoje nós vivemos numa sociedade e a sociedade é escolar. Então, tem as escolas. Então, hoje, inclusive, eu falei para um casal de pais que foram lá. Os pais, quando escolhem uma escola e eles assinam um contrato, eles estão fazendo uma aliança, que é um outro princípio que nós temos. Então, pais, falar para os pais, prestem atenção e cuidado com a escola que vocês escolherem. Ela é fundamental para dar continuidade à educação que nós temos em casa. Então, o pai, quando vai lá assinar um contrato conosco, a gente sempre fala, olha, nós temos uma aliança. A educação é dos pais. E quando o pai assina um contrato, o pai está dando autoridade para, naquele período, naquele ambiente, o professor governar sobre seu filho. Então, lá ele é o mestre, o professor é a autoridade. Não é mais a criança, não é a criança. Sim. Né? Se a criança é em casa, não sei, cada família tem a sua, né, o seu jeito. Mas como isso é sério, como isso tem um peso, né? É muito sério. Então, lá nós firmamos essa parceria, essa aliança com os pais, e isso, para nós, é muito sério. Nós levamos a educação muito a sério. E nós queremos educar de acordo com a palavra de Deus. Somos perfeitos? Não. Vamos errar? Vamos. E erramos todos os dias.
Mas essa parceria nos faz corrigir quando nós precisamos corrigir e acertar quando nós precisamos acertar. Né? Então, agora, os pais, de fato, têm autoridade sobre a educação dos filhos. Porém, na escola, a autoridade somos nós quem temos. E hoje as crianças passam bastante tempo na escola, né? Então, ter essa autoridade delegada por uma pessoa que, né, não é do mesmo princípio, muda muito a cabeça, né, da pessoa. Tem uma pesquisa, eu não sei dizer agora qual foi a fonte, a instituição que fez, mas que ela é mais ou menos assim. Se não são esses números, são muito próximos. Que um adolescente com 18 anos, ele passou, deixa eu ver se eu me lembro agora, porque é fantástico. Ele passa, se eu não me engano, 18.000 horas, ele passa 3.000 horas na igreja, ele passa 18.000 horas na escola e ele passa, 5.000 horas na igreja, 18.000 horas na escola e 3.000 horas em casa conversando com os pais. Porque às vezes as famílias estão em casa, mas o pai está no quarto, a mãe na cozinha, ou o pai e o filho no quarto e não se conversam. Não, estão separados em casa. Se contabilizar isso, são minutos por dia. Isso é muito sério, sabe? Então, olha, depois me diga, 18.000 horas na escola. Quem tem influência sobre esse indivíduo? Muito a escola, né? Muito. Tá comprovadíssimo. Comprovadíssimo. E essa... Pode ir. E ainda comentar, né, que tu falou, às vezes tá em casa, fica no celular ou fica ocupado e tal. Na escola, não. Quando ele tá na escola, ele ainda tá integralmente na escola. ele tá prestando atenção naquilo ali. Em casa, às vezes, não tá tanto, então... Tem poucos intervalos, né, de distração. E eu ia te perguntar da dificuldade que chega até a escola, essa a Edificar, né, que tem com princípios cristãos, a dificuldade que chega dos materiais talvez do governo, enfim, como que vem esses materiais que vocês transformam Vocês né? filtram também muita coisa, eu imagino, né? Como é que funciona isso? As leis governamentais nós precisamos seguir, né? Como instituição e como cristãos, nós precisamos seguir, né? Porém, material didático como nós somos uma escola particular e confessional, nós escolhemos o nosso material didático, né? Então, nós não recebemos nada do governo. Né? Tudo é escolhido pelo conselho, por nós mesmos, né? Então, isso é mais tranquilo. Então, até livro de literatura, né? Nós priorizamos os clássicos e dentro dos clássicos nós ainda lemos. Esses dias nós estávamos escolhendo os livros para 2025. Os livros, porque nós temos a biblioteca, então as crianças vão na biblioteca e retiram livros. Porém, nós temos os livros trabalhados dentro da grade curricular, né? E aí tem vários livros que são indicados, são clássicos, são livros bons. Mas dentro da escola, não. Porque vai ter lá, tinha um livro, eu não vou dizer o nome do livro, mas tinha um livro bacana, clássico, super indicado, né? Legal, imaginativo, assim, não tem nada demais. Mas era um livro que falava gorduchão, direto, assim, para uma criança que era mais gordinha. E tinha uma outra parte do livro que ele fazia referência à bebida alcoólica. Não era nada muito grave, mas assim, eu li para minha filha ali, né? E a gente lê, a gente conversa, porém, na escola não. Né? Na escola nós temos um cuidado. Cuidar. Cuidado, porque nós entendemos que tem coisas que os pais vão tratar com os filhos, né? Não diz respeito a nós. Tem coisas que os pais têm que tratar com os filhos. Então, nós somos bem criteriosos em tudo o que nós transmitimos para os nossos alunos. Vocês já tiveram algum desafio de ter esse choque, né, de realidade de uma educação em casa e na escola? Porque Todo às vezes, dia. Né, a gente sabe como é que é, né? Às vezes uma criança, como tu falou, né, criança que governa na própria casa e às vezes chega na escola e não, peraí, vamos botar, de trazer aqui pro caminho. Todos os dias e todos os dias. A gente ela tá pensando em vários. Eu tô lembrando, e tem alguns, não são muitos, né?
porque as famílias que escolhem a nossa escola são famílias que já pensam como nós, né? Mas nós temos situações em que nós somos julgados pelos alunos. Os professores são julgados, porque o que acontece? Um professor, biblicamente falando, um mestre, que no nosso caso é um professor, né? Mas o mestre, Jesus Cristo foi mestre. Sim. E ele tinha toda a autoridade. Então, o mestre, ele tem autoridade. Porque se você pesquisar a palavra criança no dicionário, no Webster, você vai ver o significado dela, que é uma criança. A criança é o indivíduo sem experiência, sem juízo, porque uma criança não tem juízo para julgar o que é certo e o que é errado. Ela está em formação. Vai ter coisas que ela vai conseguir, mas vai ter coisas que ela não vai conseguir. Ela não tem uma visão do todo ainda, né? Então, o mestre, ele é muito importante. E o nosso professor, ele não é um facilitador, ele é mestre. Ele está ali, claro, ele vai ensinar, ele vai conduzir o aprendizado, né? Então, nós somos bem rigorosos com a escolha de quem trabalha conosco, né? E a gente tem situações em que o professor fala algo, a criança recorta aquilo que interessa, leva para casa, conta para a mãe, e aí a mãe vem, porque estão perseguindo o meu filho, porque olha o que falaram, porque olha o que, sabe? E aí a gente fala, nós somos julgados, olha isso, por crianças. Porque os pais dão... Na minha época era diferente, eu não podia chegar em casa falando mal do professor. E se eu falasse, a minha mãe ia conversar comigo, e se fosse verdade, ela ia na escola, ia conversar, sabe? Mas olha... Eu acho que antes eu já tinha apanhado, eu já tinha, né? E às vezes falta um filtro dos pais, Falta né? De, peraí, deixa eu tentar entender essa situação aqui, que às vezes não foi bem assim. Mas me fale assim, ó, a troco de que um professor vai querer perseguir um aluno? Vai querer, sabe? Se nós somos cristãos, nós estamos ali com o mesmo propósito, né? E nós temos realmente aquelas crianças mais desafiadoras, né? Porém, hoje eu vejo que falta um pouco essa falta de autoridade. Às vezes, dentro de casa não há autoridade dos pais, e aí dentro da escola não vai haver autoridade dos professores. Sim. Então, hoje a gente vive um momento delicado na educação, bem delicado, para todas as escolas, eu digo, né? Faz diferença uma criança que é inserida numa escola por princípio já desde o início da alfabetização, desde o início da sua experiência escolar? Toda a diferença, porém nunca é tarde. Toda a diferença, porque o tempo que a criança ela está inserida numa escola com a abordagem educacional por princípio, vai fazer toda a diferença na vida dela. Os meus filhos estudaram numa escola de abordagem educacional por princípio 2 anos. Eu vejo, quando eles saíram, que foram para outra escola, eu já vi a diferença. A escola não era nem tão forte no conteúdo, mas os princípios ensinados, isso eles levam junto. É a raiz, é o fundamento da criança. Os princípios de governo, né? Então, a gente fala de princípios, aqui são 7 princípios de governo, ou seja, para eu governar, hoje eu sou uma adulta, hoje eu governo, eu tenho a minha família, eu governo uma escola, né? Mas eu posso governar uma empresa, a nação, o meu lar, né? Enfim, dentro da esfera de governo que eu sou autoridade, eu preciso ter bem fundamentado, eu preciso estar bem fundamentado nos princípios para governar com justiça. Justiça e equidade, né? Então, todos esses princípios, quando uma criança, ela entra desde pequenininha e ela vai crescendo e vai aprendendo com isso, isso vai fundamentar a vida dela. O fundamento da gente é a mente. O fundamento de uma árvore é a raiz. E a nossa raiz está na mente, porque é da mente que procedem os pensamentos e é dos pensamentos que procedem as nossas ações. Então, isso é maravilhoso. Não é um trabalho simples, não é um trabalho de 1 ano, 2.
né? A gente fala assim, é uma construção. maratona, é uma construção, né? E nós temos que nos esforçar e nos desgastar para que isso aconteça, mas acontece. São sementes lançadas, né? Fala pra gente dos princípios, né? Quais são os como é que princípios, funciona? então? Então, árvore. tem uma, eu vou Conta- contar uma Mostra história. essa árvore pra gente. Eu vou contar uma historinha que é os princípios, eles estão extraídos. Eu não vim preparada para isso, mas eu vou tentar. Eles foram extraídos lá do Gênesis, da criação, né? Então, vamos ver se eu lembro de todos. Quando Deus criou o mundo, Deus já está aí o primeiro princípio, que é a soberania. Ele foi o criador e ele não foi criado por ninguém. Deus é. Certo? Então, ele criou todas as coisas, princípio de soberania. Então, ele formou primeiro dia, segundo dia, até que ele chegou em Adão, formou Adão e colocou Adão lá no Éden para cultivar e guardar. O cultivar é o trabalho, cultivo, arar, tirar a erva daninha, né? Plantar, isso é o trabalho, é o princípio de caráter. O caráter é forjado através do trabalho. Por isso, o quanto antes nós colocarmos os nossos filhos já para trabalhar, e não trabalhar, né, fora, mas assim, em casa, recolher o lixo, arrumar a cama, né? E isso eu sempre fiz com os meus filhos, desde pequenininho. Então, 5, 6 anos, arrumar a cama, dobrar roupinha, né? É o trabalho. E isso a gente trabalha na escola também, né? O fato de, está errado, tem que corrigir, apaga. Isso é o retrabalho, né? Então, a gente ensina. Então, se faz certo uma vez, não precisa refazer, né? Então, princípio de caráter. E, então, Deus colocou Adão para cultivar e guardar. Cultivar o caráter, guardar mordomia. Proteger, guardar o jardim. E aí, Deus, então, viu Adão lá, falou assim, Adão, vem cá, aqui estão todos os animais, estou parafraseando, né, o texto. Aqui tem todos os animais, você vai dar nome para esses animais. Uma vez eu ouvi uma história, eu não sei até, não sei de que fonte também, né, não sei se ela é real, mas vale a pena até quem é curioso pesquisar, que os nomes dos animais no hebraico têm a ver com o som que eles emitiam. Né? Então, um exemplo disso, e eu acho que faz todo sentido, é o cachorro. O cachorro aqui faz como? Au, au. O cachorro na Inglaterra não faz au, au, faz o uf, uf. Porque ele faz o mesmo som, mas é a percepção deles de som e a nossa percepção, né? Igual o passarinho, né? Piu-piu, lá é tuit, né? Então, assim, é uma percepção. Então, diz que os nomes hebraicos têm a ver com o som do animal. E é o princípio da individualidade. Então, por isso, quando eu falo que a gente olha uma criança e a gente vê aquela criança sem ficar comparando com outra criança, mas ela com ela mesma. Então, é a Ariane de hoje e a Ariane de julho que passou. Qual que foi a evolução dela? Né? É o princípio da individualidade. Então, quando Deus colocou Adão lá, Deus falou assim, Adão, tá aqui, tudo isso é seu. Coma livremente, mas dessa árvore você não coma. Se você comer, certamente você vai morrer. E aí, Deus, então, viu que os animais estavam em parzinhos e fez um par para Adão. Princípio de aliança. 2 seres criados por Deus de maneiras diferentes. Porque Adão foi criado do pó da terra e a Eva da costela de Adão, eles se uniram em aliança para um propósito. Então, hoje nós estamos aqui, somos pessoas diferentes, individualidade, mas nós estamos aqui em aliança por um propósito, que é levar o assunto de educação para as mulheres, né? Então, princípio de aliança. E aí, E aí, então, Eva pecou. Adão pecou, não se governou, então é o autogoverno, faltou o autogoverno, porque Deus deu a ordem para Adão e ele preferiu ouvir a voz da sua mulher e não a voz de Deus. Ele não se governou. E aí vem o semear e colher. Toda semente que eu planto, eu vou colher. Adão semeou a desobediência, ele colheu a morte.
E quem que come desse fruto até hoje? Nós. Então, uma semente plantada, ela vai dar muitos frutos. E desses frutos, muitas pessoas comerão. Então, por isso, nós precisamos cuidar das sementes. Então, esses são os 7 princípios que nós precisamos dominar e viver. Então, na minha vida pessoal, eu tenho que viver. Na minha vida ministerial, no meu trabalho, lá na escola, no aprendizado, é o que nós utilizamos porque é fundamento, é mente. E como eles se encaixam em toda a vida, né? No Toda dia a a vida. dia, em todas as atividades do E dia. como faz sentido agora trazer a Bíblia como referência de tudo, né? Então, como a Débora falou, isso se encaixa na nossa vida, mas já se encaixou na Bíblia há muitos anos atrás, né? Muito, Então, muitos anos. Deus já preparou tudo pra gente, né? Só Sabe seguir. que a gente fez um curso de mulheres em cima dos princípios, curso para liderança em cima dos princípios, porque é rico. Uhum. Como que fala? Princípios de governo, para eu governar. Então, nós estamos educando para que eles sejam líderes, que nós temos aqui, ó, os frutos que nós queremos, né, que é liderança servidora, nós estamos preparando líderes, nós estamos preparando caráter, formando o caráter dessas crianças, nós queremos caráter cristão, queremos erudição acadêmica, conhecimento com profundidade, com propósito, e a cosmovisão cristã, que é a visão de mundo. Então, hoje eu estou trazendo aqui uma cosmovisão cristã sobre educação. O que a Bíblia fala, né? Porque nós somos cristãos, a gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, mas nós temos uma visão humanista. E é humanista. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, né, que nós precisamos renovar a mente. E a mente, ela só é renovada quando eu alinho o que eu penso com aquilo que Deus pensa, que está na Bíblia. Então, o que Deus... Por isso que a gente sempre, quando vai ensinar, a gente pergunta, né, para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus fala? Qual que é o pensamento de Deus sobre isso? Né? Então, isso faz toda a diferença. Eu vejo, assim, tu falando e tal, como é importante as crianças já estarem num ambiente onde isso é aplicado, para isso ser natural depois, quando ela for adulta, quando ela for aplicar isso de volta, porque para não fazer tanto esforço, né? Porque hoje, se a gente retornar a esse ambiente, a gente tem que fazer muito esforço. Muito esforço. Não, eu preciso voltar para a Bíblia, preciso educar na Bíblia, preciso governar como a Bíblia. Pra ter constância é difícil, ter constância disso. E como a criança já tendo isso absorve muito mais para quando ela for adulta, for governar de fato, quando ela for, né, ter essa posição de liderança, assim. Já vai estar super claro na cabeça dela o que super. Já é isso é natural, né? Isso é maravilhoso. Muito importante. E para lecionar sobre, os professores também estão bem baseados, né, nos princípios. Nós temos, os professores são cristãos, eles têm que ser cristãos e conhecedores da Bíblia, porque como que vai pesquisar se não conhece? Né? Então, precisa dominar. Né? E se não domina, vai aprender. Pode conhecer, mas vai aprender. E todos os nossos professores passam pela formação, né? Nós temos vários professores que já são quatro módulos, parece que agora está mudando um pouquinho o formato. Eu estou fazendo o último módulo agora, e tem 4 módulos, tem a pós-graduação, nós temos vários professores que já estão na pós-graduação, e nós temos capacitações presenciais. Em janeiro nós teremos uma de 16 horas, vem o pessoal de fora para capacitar, porque nós alcançaremos os frutos se nós usarmos o método. Então, não adianta eu falar assim, eu tenho princípio, mas eu não uso o meu método, eu não vou... eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso ter um currículo e eu preciso ter uma maneira de chegar lá. Né? Eu preciso ter a estrada, que é o currículo, e a maneira com que eu quero chegar lá. Né? E se eu não tenho a maneira, se eu não aplico a maneira correta, eu não chegarei. Então, isso para nós é muito importante. Agora a gente vê a diferença no dia a dia, né? Eu conheço algumas crianças que estudam lá, que já estudam há alguns anos, e que os pais também falam, né? Do quão isso impacta na vida delas fora, né? Com amigos fora da escola, em casa, né? Tu percebe esse retorno, digamos assim, né? Essa mudança que isso gera,
que a educação por princípio gera na vida Mas das sem crianças? dúvida. E não gera só na vida da criança, ela gera na vida da família. É incrível. A família começa a ser mudada. A família começa a viver aquilo. Nós temos, inclusive, na escola, a escola de pais, que é uma vez por mês. Para Então, estarem alinhados também. nisso. alinhados, né? Então, os pais são convidados, não é obrigatório. Até o ano que vem a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, como se fosse um discipulado, inclusive para os pais, né? Tem uma escola no Rio de Janeiro que faz isso e é fantástica, é fantástica. Uma escola católica maravilhosa que tem lá no Rio, assim, bem... Ela também tem a fundamentação cristã. E eles fazem isso. E nós queremos fazer de uma maneira assim para que os pais vivam em casa. E existe um livro, eu não trouxe, mas é a abordagem educacional por princípio na família. Então vale a pena. Pra Todos. seguir nesse Então, soberania em casa vai falar de autoridade de pai e mãe, que a criança obedece e o pai é autoridade, né? Então, cada princípio aplicado dentro de casa com os filhos, com a família. Vocês usam muito a frase, inclusive, né? Não matriculamos crianças, né? Matriculamos famílias. Porque realmente é isso, né? Porque a educação é isso. Não adianta eu dizer assim, eu vou pegar o meu filho, vou largar lá naquela escola para eles darem jeito do meu filho. Não adianta. E aí leva para casa e né? uma bagunça. É a mesma coisa assim, não, eu vou matricular naquela escola porque aquela escola é top. Aí em casa eu ensino uma coisa e na escola top vou ensinar outra. A criança fica confusa. E o que acontece? Não é fundamentada. Fica em cima do muro. E aí ela vai em cima do muro por um bom tempo. A mãe fala uma coisa, a professora fala outra. A mãe fala uma coisa, a professora fala outra. Quando chega na adolescência... Na formação de caráter é difícil, Formação né? de caráter. Aí ela Isso escolhe o caminho que ela quer seguir, né? Ela vai seguir o mais E fácil. exatamente. Exatamente. Falou tudo. Porque é um caminho muito difícil. Eu digo assim, é um caminho difícil. Lá na escola, para as crianças também é mais difícil. Porque daí se nós fazemos conforme a Bíblia, nós temos autoridade. Porque hoje nas escolas, o professor não tem mais autoridade. O professor, aquele aluno que incomoda, que tem mais dificuldade, o professor Ele já desiste não tá daí, nem do aí, aluno. desiste. Deixa ele lá no Deixa. Não pode rodar mesmo. Até o terceiro ano não pode rodar. Depois, para não te incomodar, deixa passar. Tá? Eu recebi aluno no 5º ano que não sabia ler. Escola pública. Aí não tinha cobrança na escola, não tinha em casa. E daí? Tu entende? Então, assim, e nós somos responsáveis por isso. Então, a gente sabe que ele não pode deixar o 5º ano sem saber ler. Porque nós temos essa responsabilidade com a vida dele, né? Dessa criança. Então, isso para nós é bem... Nós somos bem responsáveis mesmo. Nós sabemos qual que é a nossa missão e qual é o nosso propósito. Sim. Já estamos chegando no final, Chegando né? no final. Mas antes de a gente encerrar, finzinho de ano... Eu ia perguntar isso agora. Eu ia perguntar... eu não queria encerrar sem falar disso. Não, eu ia perguntar sobre como é que tá as vagas, fala um pouquinho da escola, né? Como é que... tenho que falar. Encerrou já? Encerrou não, tá quase Tá encerrando quase, o ano né? letivo, né? Encerra dia 12 de dezembro. Nós encerramos, o último dia de aula é dia 12 de dezembro. Nós, para 2025, estamos com muitas novidades, que é a Vila Edificar é uma delas, né? Está quase pronta, inauguraremos dia 5 de dezembro. Então, o que é a Vila? Conta pra gente. A Vila Edificar, ela nasceu com um propósito de nós trabalharmos a prática daquilo que os alunos aprendem em sala de aula. Então, é sair da teoria, basicamente, né? Então, as aulas de inglês, que nós temos aula de inglês todos os dias, a teacher vai lá, então, para a Vila Edificar e ela vai lá para o mercado e lá ela vai trabalhar. Aí tem as estruturas como uma cidadezinha mesmo. Tem, é uma mini cidade, tem igreja, tem hospital, claro, é tudo mini, mas nós adultos entramos dentro, o professor entra dentro com as crianças. Então, é tudo pequenininho, mas é muito fofo. Agora a gente está mobiliando, vai fazer a estrada, placas de trânsito, tá tudo encaminhado. E a gente quer trabalhar a educação financeira. Então, nós construímos um mercado, um banco, sorveteria. Tem vários estabelecimentos. E então, ali as crianças vão aprender na prática o que eles aprenderam na teoria. Vão aplicar.
Os alunos que Como estudam lá isso esse é ano devem bom, estar né? curiosíssimos. Eles Tá só uma estão expectativa, brincando. né? Eles estão Aham. brincando. Eu até fechei algumas, assim, para gerar uma curiosidade. Mas no dia 5, nós estaremos. Dia 5 de dezembro vai ser a inauguração. E aí nós vamos dar vida. A vila vai estar aberta, vai ter vida, né? Vai ter comercialização, assim, vai ter vida, luzes, vai ficar a coisa mais linda. E para o ano de 2025, eu vou falar para vocês que nós já temos turmas fechadas. Então, que não aceitamos mais. E tem outras. Nós tivemos um boom agora, né, de 2024 para 2025, graças a Deus, porque as famílias, elas têm entendido o propósito do ensino e da educação, e a gente fica muito honrado, nós nos sentimos muito honrados. E outra, nós estamos obedecendo o que a palavra de Deus nos diz, né? Então, quem tiver interesse de visitar, pode ligar, marcar uma visita, que eu vou ter o prazer de receber vocês. Para as turmas que já estão fechadas, tem como ficar em fila de espera, algo nesse sentido? Tem como ficar em fila de espera, mas assim, ó, vou dizer para vocês. Difícil alguém desistir. Difícil. As nossas crianças, tenho uma criança que vai sair da escola esse ano. Uma. Todos De vão permanecer. Qual a qual idade que a escola tem vagas Desde os 4 meses até o 5º ano. Então, assim, eu tenho turmas que estão fechadas, mas eu tenho outras que ainda estão abertas. Vale a pena entrar em contato. Vale a pena pra conhecer, ver. vale a pena conhecer. Eu Uhum. sempre digo assim, a gente pode dizer assim, ó, não, eu não quero isso. Mas eu preciso conhecer, preciso provar. E Ariane, onde é que os pais te procuram? Assim, tem um Instagram, alguma... Tem Além um da Instagram, escola, né? Tem um Instagram que eu acho que vocês vão ter que colocar, porque A eu não me gente lembro. coloca. É, eu tô esperando. É Luterana Edificar, eu acho, não é? @Luterana Edificar. Luterana Edificar. Legal. Ali tem o link já para entrar o WhatsApp, pode entrar em contato. Escola Luterana Edificar. Ah, Tá. beleza. A gente Vai, coloca como aqui escola para luterana de facilitar paz. depois na descrição. E eu tenho Isso. prazer, eu que recebo cada pai para fazer a visita, fazemos um tour, conversamos, né? Porque nós temos essa facilidade também, os pais entram na escola, levam na sala, buscam as crianças, Sim. conversam com o diretor, conversam com o professor. Isso É bem família maravilhoso, mesmo, bem né? família. Bem Fica aqui familiar. bem região central de Criciúma. É Pio Pio Correia ali, né? Pio Pio Correia, Correia. Rua Augusto dos Anjos. Legal. Ficamos a gente que com filhos aqui, a gente fica... Ai, que Ah, Já queremos muito, queremos. né? É, maravilhoso. Ai, Ariane, obrigada. Eu acho que deu pra gente entender um pouco mais desse universo. Com certeza, muita gente que tá assistindo não conhecia, né, o que era educação por Isso. princípios, porque a gente fala muito, né, de educação cristã. É. E hoje em dia, com esse mundo meio louco, né, a gente tem procurado, né? Eu pesquisei muitas escolas e a gente Sim. tem procurado escolas que realmente eu converso com muitas mães, que a gente tem uma segurança de onde colocar os nossos filhos, né? E aí ter isso de tu saber exatamente o que está sendo tratado, ter essa parceria com família, eu acho que é muito importante. A gente agradece esse tempo, né, que você disponibilizou para estar aqui conversando com a gente, passando um pouquinho dos seus conhecimentos. A gente aprendeu muito, já queremos conversar mais, porque foi muito legal, foi muito edificante. E dá para fazer um programa de cada princípio Dá até, pra né? fazer de cada meu princípio. Deus, aí Não, eu já vai quero, longe, eu já vai quero aquele longe, livro. Vai longe, É. vale a pena, vale Eu a já pena. quero. Eu que agradeço estar aqui, estou à disposição, né? Sempre que precisarem, quiserem aprender sobre os princípios, a gente trocar uma ideia, porque isso aqui, muitos deles a gente aplica no nosso dia a dia, a gente nem Uhum. sabe. É, Então, exatamente. estamos à disposição. Obrigada, Ariane. Eu que agradeço. Já deixa aí, né? Vai lá nas nossas redes sociais também, chama a gente no chat. Ficou com dúvidas sobre, chama a gente chama a Ariane de novo pro Isso. programa, não tem problema. Quero saber Manda mais de tal suas princípio. dúvidas, Já né? manda lá também. E pra marca, participar né, sempre com a gente. uma horinha para estar lá para conhecendo a escola, para conhecendo a Ariane, para conversar com ela, né, para ela mostrar a vila, gente, que a gente já falar espiar A e gente já tá foi. tão legal, tá tão bonitinho, É gente. muito bonitinho. Não, tá demais, vale a pena. Vale a pena. Já dá pra. Não tá inaugurada ainda, mas já dá pra Ainda ter não. uma, Já dá uma pra ter boa uma de uma noção. ideia do Dá, que é, sim, gente. dá sim. Obrigada, gente. Fechou. Obrigada, Ariane. Obrigada. Obrigada a pessoal. vocês que nos acompanharam até aqui. Até Até a próxima. próxima.